Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome para prosseguirmos no nosso trabalho de reflexões das nossas sextas-feiras. Rogamos, Senhor, e agradecemos a Tua presença e a presença dos mentores que nos ajudem nesta tarefa. Rogamos que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua misericórdia possa ser estendida sobre todos nós aqui presentes, em especial dos nossos familiares que se encontram enfermos, adoecidos, que eles possam, Senhor, recuperar a saúde, para que a gente também possa se sentir um pouco mais tranquilos, um pouco mais em paz. Mas, Senhor, nós sabemos que tudo que nos acontece é para o nosso bem, para a nossa evolução, e estamos sempre contritos de saber que os nossos sofrimentos fazem parte do nosso aprendizado. Também, Senhor, rogamos por todos os companheiros do grupo que não podem ainda não chegar até aquele momento, onde quer que eles estejam, Senhor, a tua bênção e a tua paz possam envolvê-los também, para que eles possam participar deste banquete maravilhoso, que é a tua influência maravilhosa. Também pelo nosso planeta que está quase passando por esta pandemia, nós agradecemos, Senhor, a tua ajuda nesse sentido e te pedimos, nesse momento, a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho de estudo, reflexão, rogando que a tua paz e a tua bênção permaneçam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Bom, a última vez que nós estamos aqui na leitura da Bíblia, do Antigo Testamento, nós percebemos que o Deus de Moisés estava distribuindo, né, os castigos para todos aqueles que não cumprissem, né, o seu pacto, aquele pacto que foi estabelecido entre ele e Moisés estava trouxe para esses companheiros aqui, que são os hebreus, o estatuto a fim de que fossem cumpridos esse estatuto, essas normas, estas regras, a fim de que fossem protegidos. E ele está dizendo que aqueles que não cumprissem essas regras, esses estatutos, seriam castigados. E ele já enumerou, na reunião anterior, ele já enumerou alguns dos castigos que ele espalharia sobre o povo que não cumprisse com essas normas. Então, nós vamos continuar com os castigos que ele estabeleceu para o povo. Versículo 26. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só fogo. E, de novo, vou-lhe entregarão por peso. E comereis, mas não se fartareis. Aqui, esse versículo está dando a entender, ele está estabelecendo uma espécie de fome, em que muita gente precisará de sustento, mas esse sustento é um pão com uma porção de gente. Ou seja, o pão num só forno, né? Esse pão será cozido num só forno. Quer dizer, esse pessoal a comida será escassa e eles comerão e ficarão ainda com fome, demonstrando que o castigo seria espalhar entre o povo que não cumprisse com os preceitos, espalharia fome. E aí, esse pessoal que estava fora do pacto, eles passariam fome. Ou seja, eles comeriam, mas ainda ficariam
sem estar fartos, porque não sobrará comida suficiente, não terá comida suficiente para este povo que negasse esse pacto. Então, vamos continuar a leitura, se não tiver nenhum comentário a respeito. Se ninguém quiser fazer mais algum comentário, vamos continuar a leitura. Tá. 27. Se nem ainda isto me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, também eu andarei contrariamente para convosco com furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Esse pecado aqui que ele está se referindo é exatamente não cumprir essa norma, né? E serão castigados ainda 7 vezes mais por conta disso. E aí ele estará totalmente contrário a este povo, totalmente contrário, e o castigo multiplicará. O castigo multiplicará. E continuando, ele diz o seguinte: e comereis a carne de vossos filhos e a carne das vossas filhas. Olha só que coisa mais estranha, meus amigos, que coisa mais estranha. Aqui, a fome será tão grande que os pais comerão as carnes dos filhos. Ou seja, funcionando como canibais dos próprios filhos. Aqui é canibalismo, né? É realmente uma coisa extremamente cruel, né? Estúpida, né? Estúpida e cruel do Deus de Moisés para com esse povo, né? E isso porque não vai, se não cumprir as ordens e as normas. Além disso, quer falar alguma coisa, Ana? Ou Marlene? Não, tá. Não, Por tá mim, tá beleza. tudo bem. Beleza. Além disso, o que ele diz aqui, ó? Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Aqui ele vai destruir as cidades, né? Vai destruir a cidade e vai transformar essa cidade em totais desertos. Ou seja, o cheiro que eles terão por conta dessa destruição serão cheiros não suaves. Serão cheiros estranhos, mau cheiros. E continuando, ele diz ainda: assolarei a terra e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Ou seja, ele vai assolar a terra e os inimigos vão tomar conta da terra, daquilo que, do terreno, e eles ficarão abismados por conta, os inimigos ficarão abismados por conta da devastação das cidades. E por conta disso ainda, ele ainda diz o seguinte: espalhar-vos-eis por entre as nações e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então, ele repete aqui que vai assolar as cidades e elas se tornarão deserto. Aí, ou seja, ele vai espalhar esse povo no seio de outras nações. E o próprio ele aqui mesmo desembainha a espada, com a espada em punho, o Deus de Moisés vai fazer o quê? Vai perseguir esse povo. Nossa! É algo realmente impressionante de se perceber
o Deus de Moisés, que não é o nosso. A gente já chegou à conclusão aqui, né, Nonato? Que não é o Graças nosso, a Deus, né? né, Marlene? Que não é o nosso, É um contrassenso, né? não é? Totalmente. Na verdade, a gente fica até assim, meu Deus, é um filme de terror? É verdade, parece filme de terror. Tem uma amiga nossa que pertence ao grupo, ela não está vindo porque ela está com uns problemas aí, ela não está frequentando, que ela diz que essa leitura da Bíblia parece um filme de Hollywood, aqueles filmes de horror, de terror, que a gente assiste de vez em quando. E, pelo visto, parece mesmo. Parece mesmo, porque esse Deus de Moisés, repito, que não é o nosso, ele é extremamente cruel. Extremamente cruel. Muito bem. Então, continua ele, a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Ou seja, nessa época, no sábado, nos sábados, ele dá uma trégua, né? Porque sábado é dia de descanso, ele vai dar uma trégua para o povo, né? O povo, nesse dia, nesses sábados, não serão, né, tão massacrados, porque o sábado é o dia de descanso, é o dia da reverência ao Deus. Né? E continua. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias que não descansou os vossos sábados, quando nela habitáveis. Bom, então ele vai dar uma trégua, né? E no dia que nos sábados não foi descansado, ele vai, né? Ele vai fazer que seja descansado esse povo desta destruição, desta desolação. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração nas terras dos seus inimigos. E o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem que ninguém os persiga. Aqui, o pavor será tão grande que se cair uma folha, a zoada de uma folha caindo vai apavorar todo mundo. Que maravilha isso aqui, pessoal. Olha só. Só a folha agitada, o ruído de uma folha, né? O camarada vai fugir como se fosse uma espada. Medo de uma espada. E ele continua. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada. E não podereis resistir aos vossos inimigos. Ou seja, aqui, eles ficam apavorados com tudo. Ficam tão apavorados com qualquer coisa, até alguma coisa invisível, que eles vão tropeçar uns aos outros apavorados, querendo se livrar, querendo correr, querendo se afastar o mais rapidamente possível, com medo dessa história aqui, desse pavor. É uma história mesmo, viu? Rapaz, é uma história, História de pavor, história de terror. Viu? história de terror. Meu Deus do céu. Tá, mas aí, pessoal, é o seguinte, tem muita gente que adora esse Deus aqui. Logicamente, de outras religiões, né? Esse Até Deus, hoje, né? até hoje. Tem gente que adora esse Deus. Muita gente que adora esse Deus. Eu não sei como é que conseguem. Eu não sei. Quer ver uma coisa interessante, pessoal? João diz que Deus é amor. O Cristo vem nos vem mostrar para nós um Pai de bondade, um Pai misericordioso,
um pai amável, e um pai totalmente diferente desse aqui. E esse povo de outras religiões não consegue perceber o pai que Jesus vem nos trazer, não é? Não sei por que não conseguem. Ficam envolvidos com esse Deus aqui de Moisés, envolvidos com esse Deus de Moisés, que é pavoroso, temeroso. Logicamente, a gente tem que dar uma trégua para Moisés, porque Moisés tinha em suas mãos um povo, né, extremamente rebelde, ignorante, bruto. E para que ele pudesse controlar esse povo bruto, era necessário, ignorante, era necessário ele apresentar a esse povo um Deus cruel, a fim de que eles temessem e melhorassem o seu comportamento. Realmente, esse Deus, com certeza, melhorou e pelo menos deu medo àquele pessoal que era grosseiro e ignorante. Tá. Esse é o grande mérito de Moisés. Agora, se esse Deus aí existiu ou não, é outra história, porque Moisés, ele sempre mandava recado. Aliás, desculpa, o Deus que Moisés apresentou para o povo mandava recado através de Moisés. E qualquer coisa que acontecia que Moisés não resolvia, olha só, o que fazia Moisés? Moisés disse, não, eu vou consultar o Senhor, e o Senhor vai dar a resposta a essa situação. E muitas das vezes a resposta vinha com uma atitude, com uma resolução extremamente bárbara, cruel, terrível. Terrível. De vez em quando eu cito aqui uma situação, lá na frente, aqui nesse livro, lá na frente, nós vamos ver que um homem estava carregando lenha num dia de sábado, um velho, uma pessoa idosa, carregando lenha de sábado de um lado para outro, no terreno, de um lado para outro. E aí, os hebreus olharam aquilo, que eram discípulos de Moisés, olharam aquilo e acharam estranho e prenderam o cara e foram falar com Moisés. Porque o camarada estava carregando lenha no dia de sábado, e o que diz lá? Não se pode fazer nenhum trabalho no dia de sábado. Tem que guardar o sábado mesmo. Isso. Guardar, mas guardar, literalmente falando. Ou seja, ninguém podia fazer no dia de sábado coisa nenhuma. Como se é fácil não fazer coisa nenhuma no dia de sábado. Como se é possível uma situação Isso, dessa. a palavra mais certa é como se é possível não fazer nada no dia de sábado. Aí Moisés chegou e eles comentaram a respeito da situação. E Moisés disse, não, eu vou consultar o Senhor. Olha só, vou consultar o Senhor e ele vai resolver o que pode fazer com esse determinado elemento, com esse sujeito, com essa pessoa. Quando Moisés veio com a resposta foi a seguinte, vocês tiram ele do arraial, olha a resposta que Deus tinha mandado, o Senhor. Tirem o homem do arraial e apedrejem este homem até a morte. O castigo por ter carregado. É mole. É mole. E aí Jesus vem e diz assim, Jesus curando um dia de sábado, os escribas e fariseus, não, por que teu... Não, aliás, os discípulos estavam colhendo espigas. Milho, isso. Milho no dia de sábado. Aí os escribas e fariseus, por que teus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado? Milho. Aí Jesus diz,
Aquela história. Se um animal de vocês cair no fosso no dia de sábado, é certo, é conta aquela história toda. Vocês não vão tirar essa pessoa do fundo do poço? Sim, pois é. O que Jesus diz? O sábado não foi feito para o homem, e sim o homem para o sábado. Ou seja, desmistificou tudinho. Foi de encontro à história do sábado. E olha, que foi recebido lá no Monte Sinai, a história do sábado. Ou seja, é um Deus apresentado por Moisés, que eu acredito, e nós acreditamos, que foi apenas para fazer que o povo temesse, dar disciplina àquele povo. Muito bom. Mais alguém quer comentar? A gente continua. O que eu acho engraçado é que mesmo Jesus, naquele tempo, quando os judeus falavam, os fariseus falavam isso para ele, ele jamais condenou Moisés, né? Impressionante isso. Exato. Nunca condenou. Não condenou. Só essa passagem no milharal foi que ele falou que o sábado foi feito, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem, né? Então, só a única contravenção, a única coisa que ele falou foi isso. E entendeu o que entendeu e ficou nisso mesmo, né? Pois é. Então, aí a gente cai naquela história. Bom, se o sábado tem que ser guardado, olha só, se a gente tem que seguir tudo que está na Bíblia, olha só. Eles dizem que a gente tem que seguir tudo que está na Bíblia. Vai Tudo ficar quer doido. dizer, hein? Vai ficar doidinho. Vai. Assim. Eles dizem que a gente tem que seguir tudo que está na Bíblia. É humanamente impossível. Primeiro, porque na Bíblia tem muita coisa para ser seguida. Segundo, a gente não pode aplicar as coisas que estão na Bíblia, em especial algumas coisas do Antigo Testamento, hoje. Porque naquela época era um costume diferente de hoje. Por exemplo, médicos e enfermeiros dão plantão dia de sábado e dia de domingo. Tem gente que sobrevive trabalhando até no sábado. Tem gente que trabalha de segunda a sábado. Eu, por exemplo, trabalho de segunda a sexta. Tá, mas tem gente que trabalha no dia de sábado. É pecado? Tem que ser apedrejado? Não, meu irmão. Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Como é que podíamos apedrejar os médicos e enfermeiros de plantão no dia de sábado? É um contrassenso. Logo, não se pode aplicar tudo que está no Antigo Testamento para hoje. Então, por que eles dizem que a Bíblia tem que ser seguida à risca? É um contrassenso terrível. Completamente um contrassenso. E dizem que lá na Bíblia não tem nenhuma contradição. Aqui na Bíblia, aliás. Não tem nenhuma? Só tem contradição. Só tem. Tem muitas. Tem muitas. Aqui ninguém está dizendo que a Bíblia é um livro que não presta para nada. Não, aqui a Bíblia é um livro espetacular. Tanto é espetacular que muita gente usa a Bíblia para se dar bem. Com certeza. Muita gente usa a Bíblia para se dar bem. E muita gente usa a Bíblia para conseguir seus objetivos. Pessoais. E muita gente usa a Bíblia, interpreta à sua maneira para poder controlar aqueles que estão em sua volta, os seus liderados. Por isso é que quanto menos conhecimento, olha só, quanto menos conhecimento nós tivermos, mais fácil a gente vai ser enrolado por esse pessoal, por esse povo. Quanto mais ignorante nós formos, melhor vai ser eles nos envolverem e a gente fazer aquilo que eles estão pensando para que a gente faça. E também, Rubim, tem a questão dessa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade no estudo da Bíblia e do Antigo Testamento, porque
É justamente esses absurdos, a gente vê cada absurdo, e a maioria das pessoas prefere nem pegar a Bíblia no Antigo Testamento, né? Justamente por conta disso. Mas a gente precisa estudar, tentar entender, Claro, tentar separar a época, né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. Para a gente que está nessa realidade aqui, seria muito mais cômodo só ler o Novo Testamento, porque a gente tem realmente que fazer uma reflexão, e por isso mesmo que eu gosto de participar, estou aqui porque eu preciso aprender muita coisa. isso. Nós estamos aqui para discutir, para chegar a uma certa conclusão. E você, Marlene, está corretíssimo. Porque tem muita gente que não lê por conta disso aqui. Essas coisas estranhas que a gente lê e que a gente não consegue atinar, consegue conceber um negócio tão evidente que muita gente não enxerga ou não quer enxergar. Porque, Rubim, a Diga, gente meu tem, a gente tem que saber discernir o certo e o errado, o bem e o mal. Então, para se fazer isso, a gente tem que conviver com o mal, porque nós irmão. estamos num mundo de expiação e prova. Então, como é que se deve conviver com o mal? É exatamente vendo o que os nossos antepassados fizeram, o que fizeram, para que a gente possa tirar uma conclusão hoje, quer dizer, ter o livre-arbítrio de escolher aquilo que é melhor para a gente. Então, aí entra o Espiritismo. O Espiritismo nos esclarece exatamente isso, que a gente tem que saber, a gente não tem que saber, se fala uma coisa para a gente tem que saber, bem, aquilo ali, que ponto positivo tem, o que é que eu posso tirar de proveito. Então, é assim, se é para o bem, então eu tiro esse proveito. Se é para o mal, esquece. Então, por isso é que muita gente prefere deixar a história de lado e conviver com a história que Jesus vem plantar. Ele diz: a lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, quer dizer, ele veio anunciar o reino de bondade, o reino do amor, o reino da esperança, da fraternidade. Então, é por isso que muitas das vezes, o que Marlene falou, a gente deve deixar de escutar, de ler as histórias e compreender que lá no Velho Testamento tem muita história contada para disciplinar um povo rebelde. Não é isso, Rubim? É isso mesmo, exatamente isso. Além do mais, pessoal, é o seguinte, o que Paulo nos diz? Examinai tudo. Tudo. E retende o que for bom. Olha só, eu posso examinar a Bíblia de fio a pavio, como diria a história, e tirar de lá o que é mais de proveitoso para a minha vida, para iluminar meu caminho, para aclarear minhas ideias, para seguir o que Jesus mandou, o que Jesus disse para nós. Então, no Antigo Testamento, a gente está lendo alguma passagem que são muito estranhas, mas aqui no Antigo Testamento a gente encontra muita coisa interessantíssima, que a gente aplica no nosso dia a dia. Gênesis, por exemplo. E? Na Gênesis, por exemplo, Isso, tem muito conteúdo bonito. Muita coisa interessante para a gente ler, refletir e ficar maravilhado. Porque o livro realmente é uma maravilha. Um espetáculo, o livro, a Bíblia. Agora, a gente tem que fazer como o Paulo diz para nós. Examinar tudo, tudo. E aí a gente tira aquilo que é pronto. Pronto. Bacana. Então, vamos continuar. 39. E os que vos ficarem definharão, os que de vós ficarem, definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Tudo bem. Aqui, os que ficarem, né, depois dessa desolação, dessa destruição, definharão, né, por conta das suas iniquidades, dos seus erros, por conta de ir de encontro àquele pacto entre ele e Moisés, que são as normas e o estatuto.
né, do estatuto. Então, confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Bom, então, eles confessarão que as suas iniquidades, o que eles fizeram de errado, etc, 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 né? E são enviados para a terra dos inimigos. Logicamente que a gente, na terra do inimigo, só vai fazer o quê? Toda pessoa que está em terra inimiga só vai sofrer as consequências de estar no local que não é, né, que não é muito amado. Já imaginou a gente o tempo todo na terra do nosso inimigo, ou dos nossos inimigos? É terrível, porque os nossos inimigos sempre nos atacarão, sempre nos ferirão, sempre quererão nos prejudicar de alguma forma. Então, repito, o Deus aqui de Moisés é realmente bem taxativo nos seus castigos. Continuando. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, eu me lembrarei do seu pacto com Jacó, do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaac, do meu pacto com Abraão, e bem assim da terra me lembrarei. Bom, aqui, o coração incircunciso, ou seja, o coração pecador, se humilhar e achar que o castigo, né, é um bem, aí sim ele já vai dar uma trégua, porque nesse instante ele vai se lembrar do pacto que ele fez com Jacó, com Abraão, com Isaac, né? Os grandes lá, que a gente já passou por eles, né? Os grandes. Esses grandes que Deus fez um pacto com eles, ou seja, né, a aliança entre os três, né? Aquela história toda que a gente já viu anteriormente. Quer dizer, a ligação que esse Deus aí tinha com esses três grandes baluartes, que eram realmente três grandes homens da Bíblia, né? Três grandes homens da Bíblia, que eram realmente influentes nas suas épocas, todos eles. Muito bem. Continuando. A terra também será deixada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolado por causa deles. E eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos e a sua alma desprezou os meus estatutos. Então, ele continua, repete aqui, que eles têm que aceitar essas desolações, esses castigos, esses sofrimentos, como um bem para eles. Né? Um bem para eles. Na verdade, agora voltando aqui para o nosso conhecimento, na verdade, o Nonato, o Marlene, quando Nonato, eu perguntei para ti como é que estava a tua família, porque na reunião anterior, tu falaste que o pessoal estava, não estava muito legal, não sei o quê. E tu disseste, não, minha esposa, contou a história da tua esposa, que ela está assim, 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 assim. Aí aqui encaixa bem aqui nessa passagem. Ou seja, assim, os nossos problemas, os nossos castigos, entre aspas, os nossos sofrimentos, são elementos educativos para nós, que a gente tem que aceitá-los como um bem para burilar o nosso espírito. Isso é uma maravilha, quando a gente sabe disso. Aliás, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. E eu sempre, em outras reuniões, mesmo nessa daqui, eu já falei que tudo que nos acontece de mal
é para o nosso bem. E, às vezes, a gente não compreende isso. Claro, por sermos imperfeitos, a gente não entende isso. Que a gente está sofrendo aqui para evoluir, para crescer. Mas esse sofrimento que nós estamos passando não é Deus que nos imputa. São resultados, e a gente sabe disso, são resultados das nossas atitudes transatas, resultado das nossas atitudes anteriores. E essas atitudes anteriores, melhor dizendo, essas atitudes anteriores é que produzem o fruto do sofrimento neste momento que a gente está passando. Correto. Né? Correto. Então, a doutrina espírita é maravilhosa, porque ela nos mostra o resultado positivo do sofrimento, das dores. E essas dores vão amolecer o nosso coração, que é duro, endurecido. Ou seja, a interpretação dessas crueldades que esse Deus traz para esse povo é exatamente essa. Todos os nossos sofrimentos, né, são duros por conta das nossas atitudes anteriores. Então, graças a Deus, a gente sofre determinadas coisas na nossa vida. Porque se não fosse sofrimento, a gente não teria condição de evoluir. Então, dar graça é tudo. Quer ver uma coisa interessante também? A gente tem mais coisas boas do que ruins. É só analisar o que a gente tem. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, nós temos 2 olhos perfeitos. 2 ouvidos perfeitos. Nós falamos. Nós trabalhamos. Mãos perfeitas. Nós caminhamos. Pernas perfeitas. Além disso, a gente cheira, tem olfato, paladar. Tem uma casa para morar, uma caminha para se deitar, alimento todo dia, tem sol, tem trabalho, tem família, amigos, religião, livros, tá. Natureza, sol, lua, estrelas, tudo isso são coisas boas que a gente recebe do Divino Pai e quando chega uma dorzinha a gente reclama. Não é verdade? Quando chega uma dorzinha, um sofrimento, meu Deus do céu, Deus é culpado por que foi que eu fiz para merecer um negócio desse? Quando chega um momento de turbulência, a pessoa reclama mais do que... Bode na chuva. Reclama. Pelo que eu conheço do seu Nonato e da Leila, Sim. Eu tenho certeza que o sofrimento com a fé em Deus, com a oração, ele está sendo aliviado muito, 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 porque eu tenho isso na minha vida. Todo sofrimento meu e que eu me agarro em Deus é como, eu sempre digo, é como se fosse um bálsamo. Você passa, mas ele é de outra forma. Eu já estive em outras situações e eu tenho a certeza absoluta que é totalmente diferente, né? E aí, seu Nonato, estou aqui orando sempre e enviando energia positiva sempre para você. Muito obrigado, minha irmã, eu sei disso. O problema é que até o mestre dos mestres, veja só que eu vou te falar uma coisa, até o mestre dos mestres, quando ele estava na dor, lá na cruz, que ele foi tentado, ele disse assim, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Nós somos uma figura, como diz o Rubinho, nós somos uma figura ilustre. Nós, na hora da dor, a gente desconhece até a gente mesmo. Mas não quer dizer que o espírita, você disse uma verdade. Eu e Leila, a gente tem
A gente tem se agarrado muito nessas forças dos irmãos que oram por nós, no centro, no Lar de Jesus, muito. Não é só no Lar de Jesus, não. Até na Umbanda estão orando por nós, Adventista, nos Testemunhas de Jeová, porque nós espalhamos lá no hospital muitos Testemunhas de Jeová, Adventista, Mórmon, esse pessoal iam lá pregar e a gente sabia escutar. Certo. E não se metia na ideia deles. Muito pelo contrário, aceitava porque era um pedido, oração. Isso. Então, assim, a gente sabe, Marlene, que o tanto que a gente recebeu de ajuda, muita ajuda mesmo, dos irmãos que estão ajudando você ainda, pense na gente no seu momento de oração. Eu tenho certeza disso. Isso aí você pode ter certeza que nós recebemos a cada um de vocês. Muitas das vezes, nos trabalhos mediúnicos, de quarta e segunda-feira, eu me intrometo, espiritualmente, eu me intrometo no trabalho de vocês. Eu vou até aí no trabalho. Não estou participando fisicamente, mas espiritualmente eu estou. Me concentro e vou lá no trabalho de vocês. A mesma coisa a Leila faz. Que bom. A gente tem um poder de concentração muito grande, nós humanos, nós espíritos, a gente tem um poder, quando a gente sabe se concentrar e sabe pedir, a gente alcança muita coisa. Eu participei da cirurgia da minha mulher. E espiritualmente eu estava lá na cirurgia. Antes mesmo de acontecer, eu já estava lá na cirurgia participando. Eu participo de trabalhos mediúnicos na hora que eu estou dormindo. É impressionante. Se eu for contar, vocês vão me chamar de mentiroso. Eu participo de trabalhos que vocês nem imaginam como. O pessoal vem, quando eu penso que não, no sonho, no momento de dormir, do meu descanso, eu estou lá reunido com pessoas me contando coisas que eu, sinceramente, eu digo, pô, será que eu sou merecedor disso? Será que eu mereço estar escutando que espíritos elevados ou não me contem detalhes, falam comigo, pedem uma opinião minha? Eu fico besta com essas coisas, essas situações. E ainda me dizem que eu não sou médium. Como? Como que eu não sou médium? Se eu converso com meus da guarda, participo de reuniões dormindo ou não, basta fechar os olhos, eles estão lá conversando comigo, falando detalhes incríveis que, às vezes, muitas das vezes, eu, Rubinho, não entendo. Certo. Mas jamais chego para alguém e diz assim, Rubinho, eu sonhei com isso, ou então tive um passamento e falaram isso. Jamais falo isso, porque se fosse para me falar, eles me diziam, mas não é para me falar. Entendeu? Muitas das vezes, Rubinho, não é coisa, mas está no contexto. Certo. Eu participar, fazer um trabalho mediúnico e não tinha o médium, né? O médium não ia. E eu fazia uma concentração que eu ia visitar asilos, eu ia visitar trabalhos mediúnicos em outro lugar. É impressionante. Eu ia visitar e falava detalhes, se o pessoal que estava na mesa acreditava ou não, isso é um problema de cada um, né, Rubinho? Não, é lógico. E aí isso falava nos trabalhos que a gente estava fazendo de concentração, eu falava detalhes. Eu visitei uma vez um trabalho feito num morro no Rio de Janeiro, num lugar que eu nunca fui. Certo. Uma médium lá me chamou e disse, você está aqui por isso. É impressionante. Se eu for transcrever esses relatos meus, Rubinho, pelo amor de Deus, vocês vão chamar de mentiroso ou pior do que Moisés, um contador de história. Pior que Moisés. Rapaz, é isso mesmo. É desdobramento mesmo. Tu sai desdobrar, exatamente. Desdobra e vai para essas reuniões. Isso é mediunidade, lógico. Uma das espécies
de mediunidade. Bom, além disso, eu falei um monte de coisas boas que a gente recebe do Pai Celestial e a gente às vezes nem agradece. Exatamente, não agradece. Não agradece. Mas basta uma dorzinha, um sofrimentozinho aí, já compensa. Bom, mas é assim, só mais um pouquinho aqui, para a gente encerrar. Todavia, ainda assim, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei, a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Bom, aqui ele está dizendo que ele deu uma trégua para aqueles que com o coração, mesmo com o coração magoado, não, manchado de erro, de pecado, né? Se eles aceitarem o castigo como um bem para eles, aí ele dá uma trégua aqui e não será tão Caxias como ele foi anteriormente. Aí ele diz, porque eu sou o Deus, ou seja, o Deus pode dar uma trégua, pode aliviar a barra um pouquinho, etc., etc., dependendo se o coração mesmo manchado, se o coração humildemente se curvar diante dele. Finalizando aqui o capítulo, a gente encerra. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. Aqui de vez em quando ele lembra, o Senhor aqui, de vez em quando lembra do dia em que ele tirou os hebreus da escravidão dos egípcios. Os hebreus eram escravos dos egípcios, e aí, por conta daquelas pragas, etc., etc., que a gente sabe, desde o início a gente leu isso aqui, comentou a respeito, aquelas 10 pragas de Moisés, né? Moisés lançou sobre o povo egípcio, aí Deus fez com que esse povo fosse liberto daquele domínio do povo egípcio. Né? E de vez em quando ele cita isso aqui, ele fala a respeito disso. Continuando aqui o último. São estes os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Uma coisa interessante que ele está dizendo aqui nesse último versículo é que esses preceitos e as leis, esses estatutos, preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai. Ou seja, além dos 10 mandamentos, ele está dizendo aqui que Moisés também recebeu esses estatutos. Né? E que a gente só tem mais conhecimento, né? Conhecimento mais preciso, dos 10 mandamentos. Né? Aqueles 10 mandamentos que a gente, né, sempre fala que são os 10 famosos mandamentos que Jesus resumiu em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma e ao teu próximo de novo. Esses 2 mandamentos, nesses 2 mandamentos estão toda a lei dos profetas. Então, o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte: se você amar a Deus, né, com toda a sua força, com toda a sua alma, e ao seu próximo como a si mesmo, você está praticando o resto. Ou seja, simplificou o resto. Simplificou, aliás, os 10 em apenas 2. E que realmente, né, Jesus era o grande, era o cara, né? Então, entendia das coisas, e ele trouxe esse ensinamento para nós, a fim de que a gente possa amar a Deus e ao próximo. Pronto. Isso aí é o suficiente para que a gente possa, né, evoluir tranquilamente. O problema é conseguir amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Porque como a gente é egoísta, diga mesmo.
Estou falando que eis o problema, né? Esse é o problema. Eis o O problema. caminho é esse. Agora, o problema de seguir esses dois preceitos é que é o problema. E que grande problema. Muito bem. Bom, mais alguém quer comentar? Falar alguma coisa? Não, tudo certinho. Certinho. Nada. Falar mais alguma coisa? Não, está tudo bem, Tudo bem. Bom, então, Deixa para o próximo. deixa para o próximo. Então, vamos aqui. No próximo reunião, nós vamos entrar num capítulo novo, né? Um capítulo novo para a gente refletir sobre ele. Levítico 27. Alguém pode fazer a prece aí para nós, para encerrar? Vou fazer. Tá, então vamos. Não esquece aí do pessoal de todos os nossos familiares que estão, né, se estiverem doentes, pede assistência aí, beleza? Então vamos lá. Já estou de olhos fechados. Vamos sintonizar, louvar nosso Deus, nosso Jesus, agradecer aos nossos mentores por estarmos aqui nesse estudo, pedir por todos os irmãos que não puderam estar presente, pedir proteção, luz, amor, paz, misericórdia para os nossos familiares, para toda a humanidade, em especial nos momentos, nos países onde estão tendo guerra, os irmãos doentes, os irmãos presidiários, os irmãos estão sofrendo, precisando de consolo, de luz. Pedir pela Leila, que Deus a ilumine, a ajude nesse momento difícil. Pedir que tenhamos um bom final de semana e que possamos continuar perseverantes. Que a sua paz, o seu amor estejam sempre presentes nos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja, irmão. Marlene, Nonato, Boa bom noite pra final você. de semana para vocês. Paz e saúde para todo mundo da família de vocês. Tá. Obrigado, Rubinho. Tchau, tchau. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite.